Boa noite, estudantes da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de Química. Eu sou a Daniela e vou acompanhar vocês no chat. A aula de hoje é com a professora Renata, tá? E a gente vai falar sobre atração e repulsão entre elétrons. Então, qual que é a habilidade que a gente vai trabalhar? É construir o conceito de ligação química em termos das atrações e repulsões entre elétrons e núcleos, ok? Então, aqueles combinados de sempre, né? Para realizar as atividades propostas, anotar suas dúvidas e ter em mãos aí o caderno do aluno, volume 2. Então, vamos com a professora Renata. Boa noite, professora. Boa noite, Daniela. Boa noite, alunos. Boa noite, professores, familiares. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Só para a gente recordar um pouquinho do que nós vimos a semana passada, porque para fazer um gancho na aula de hoje. Nós falamos sobre os modelos atômicos, falamos sobre propriedades dos modelos, falamos sobre as partículas subatômicas e assim por diante. E vamos lembrar um pouquinho disso para falar sobre essa atração e repulsão que existe entre os elementos, entre os átomos e na formação das ligações químicas. Então, pode começar com os slides, por favor. Então, aqui nós temos um esqueminha bem simplesinho para a gente recordar os modelos atômicos. O primeiro, o modelo de Dalton, aquele átomo de forma esférica, sem carga, maciço, indestrutível. Depois temos o modelo de Thomson, que acrescentou no modelo anterior os elétrons, então ele já não é mais indestrutível nem indivisível, porque os elétrons podem ser retirados dele, então é uma massa de carga positiva com os elétrons de carga negativa. Passado algum tempo, nós temos o modelo de Rutherford, que já difere bastante, porque ele tem um núcleo, esse núcleo muito menor em relação ao átomo, em relação à eletrosfera. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera, nós temos os elétrons, então a gente já tem uma carga diferente, uma partícula diferente, que são os prótons. Depois, o átomo de Bohr, onde nós temos o núcleo, porém os elétrons estão distribuídos em níveis ou camadas de energia, então os elétrons não estão aleatoriamente girando ao redor do núcleo, e temos os modelos mais atuais, onde tem os orbitais atômicos, mas nós ficamos até aqui no modelo de Bohr. Pode dar continuidade. Em seguida, nós temos aqui um pedacinho, primeiramente a tabela periódica, né? A tabela periódica, ela está em todos os livros de química, nas nossas apostilas, e ela muda um pouquinho, até mesmo a cor, né? A gente tem aqui uma bem coloridinha, mas essa parte da cor varia de uma tabela periódica de um livro para o outro. Tem alguma diferença? Não, as pessoas elas podem representar as famílias, os grupos da tabela por cores diferentes para facilitar. Mas aí as cores que as pessoas usam não tem nada a ver. Então eu tenho aqui um pedacinho da tabela mostrando para a gente uma propriedade periódica. Então, primeiro, a tabela periódica se chama periódica porque tem os períodos e tem propriedades que se repetem ao longo da tabela de maneira periódica, ela segue uma sequência. Então, uma dessas propriedades é que eletronegatividade. Tem uma seta bem grande da esquerda para a direita. Então, quer dizer o quê? Quanto mais para a direita e quanto mais para cima também estiver o elemento químico, mais eletronegativo ele será. E o que isso quer dizer? O elemento eletronegativo, quanto mais eletronegativo ele for, significa que ele tem mais facilidade para atrair os elétrons, ele tem maior afinidade por esses elétrons. Então, nós temos aqui, quanto mais para a direita e para cima, então temos esses 4 grupinhos da tabela periódica: a família do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, onde está o oxigênio lá no primeiro, e os halogênios, onde está o flúor. Então, esses elementos, quanto mais para a direita, então, eles são os que estão mais para a direita. São os semimetais e são os ametais ou não metais. Então, eles são os elementos mais eletronegativos. Então, quando for acontecer uma ligação química, são eles que terão a tendência em receber os elétrons para se neutralizar, para se estabilizar, na verdade. Pode continuar.
Agora, nós temos o inverso, temos a eletropositividade. Então, se a eletronegatividade era a tendência que o elemento, ou melhor, né, o átomo tem para atrair os elétrons, a eletropositividade é o contrário, é a tendência que ele tem de perder os elétrons, de doar os elétrons. Então, se a eletronegatividade ela aumentava para a direita, a eletropositividade aumenta para a esquerda. E quem são os elementos que estão na esquerda? São os metais. Claro que nós temos metais alcalinos, que é a família 1, metais alcalinos terrosos, família 2, os metais de transição. E aqui não está aparecendo, mas na tabela maiorzinha, a gente tem o hidrogênio verdinho lá em cima, na família 1, no grupo 1. O hidrogênio não é um metal, então ele não tem essa tendência de perder os elétrons como os demais. A gente até fala que o hidrogênio é um elemento que não tem família. Ele não faz parte de nenhuma. Ele só está ali na família 1 porque ele tem características que se assemelham mais a ela do que das outras famílias. Mas, mesmo assim, ele não cumpre com todas as propriedades. Então, ele está lá meio que destacado da tabela periódica. Pode continuar. Então, quais são algumas, né, das propriedades da tabela periódica? O raio atômico seria a distância internuclear. Então, colocando dois átomos, um do lado do outro, sem que eles estejam ligados, qual que é a distância de um núcleo ao outro? Então, isso aí também, se a gente for ver, tem quanto mais camadas ele tem, maior é o raio. Depende se ele é um cátion, se ele é um ânion, também influencia no raio e assim por diante. Eletropositividade é a tendência de perder elétrons, sendo também chamada de caráter metálico, porque a gente viu que os metais são os elementos que têm a maior tendência a perder os elétrons. A eletronegatividade, que é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, se os elementos estão se ligando, os átomos estão se ligando, quanto mais eletronegativo for o elemento, maior é a tendência dele de atrair os elétrons. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro, no estado gasoso, e a intensidade com que o átomo segura esse elétron adicionado. O potencial de ionização e a energia de ionização são muito parecidos. Em algumas literaturas, eles aparecem até como sendo a mesma coisa. Então, seria a energia que é necessária para retirar um elétron de um átomo. Então, dependendo de qual é o raio atômico, dependendo do número atômico, essa energia pode ser maior ou pode ser menor. Pode continuar. Então, aqui nós vamos ver um exemplo de uma ligação química. Nós vimos na aula passada, né, quando trabalhamos o modelo de Bohr, sobre as camadas eletrônicas, que existe a quantidade certa de elétrons por camada. Então, aqui a gente tem o sódio de número atômico 11, que corresponde também ao número de elétrons, assim como o cloro, que é 17, que corresponde a 17 elétrons e 17 prótons. Na distribuição eletrônica, seguindo a distribuição com as quantidades corretas, eu tenho 2, 8 e 1, 2 elétrons na primeira, 8 na segunda, 1 na terceira. E para o cloro, 2, 8 e 7. Se eu for olhar os dois elementos, o que importa para a gente na hora de montar uma ligação química são as camadas mais afastadas, a última camada, que é chamada de camada de valência. Então, no caso do sódio, a camada de valência dele tem um elétron só. Na camada de valência do cloro tem 7. Existe a lei do octeto, ou a teoria do octeto, que diz que todo elemento precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hidrogênio, né, que no caso ele se estabiliza com 2. E o hélio, né, que é um gás nobre que também tem 2 elétrons, então esses dois seriam as exceções. Se você olhar a quantidade, pensa assim, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Então o sódio tem duas opções. Na verdade, uma é a correta. Ou ele perde esse elétron que ele tem na última camada e permanece com as 8 da camada anterior, ou ele recebe 7. Assim como o cloro. Ou ele recebe um só e completa as 8 da última camada, ou ele perde esse 7 para ter a camada anterior. Então, a gente sempre vai pensar no menor número. Então, é muito mais fácil para o sódio perder um e é muito mais fácil para o cloro ganhar um elétron só. Pode continuar. Então, aqui, a gente vê uma ligação iônica. Por que uma ligação iônica? Porque trata-se de dois elementos que estão, um perdendo elétron, que é o caso do sódio, que seria o eletropositivo, no caso, e o cloro que está ganhando o elétron seria o eletronegativo, mais eletronegativo. E sendo uma ligação iônica, então, eu tenho íons, um positivo e um negativo.
Na natureza, os átomos não se encontram livres, eles sempre estarão associados a outro átomo, ou pode ser de um outro elemento ou dele mesmo, como no caso, então, aqui do sal de cozinha, que é formado pelo Na e o Cl, ou melhor, o íon sódio e o íon cloreto. Então, o sódio perde esse elétron e completa a última camada do cloro. Pode continuar. Aqui nós temos, então, a configuração, né, do Na positivo, ele é o cátion, e o Cl negativo. Essas bolinhas que tem ao redor do cloro é para dizer para a gente que ele recebeu o elétron. Ele tinha 7, recebeu um elétron do sódio, agora ele tem a sua configuração completa. Aí, no cantinho esquerdo, a gente tem uma pedrinha, que é a halita. Seria uma pedrinha que é formada por NaCl, por um cristal, né, os cristais de cloreto de sódio. E do nosso lado direito, o sal refinado, o sal de cozinha que nós temos, sem que seja acrescentado nenhum outro material, somente o NaCl. Então, ele tem essa configuraçãozinha aqui. Pode passar. Então, nós temos aqui as substâncias iônicas. A gente não vai usar a palavra molécula, né? Porque molécula ela vai se relacionar com outro tipo de ligação química. Aqui, então, são substâncias iônicas. Então, substâncias ou compostos iônicos referem-se à união entre íons, cátion e ânion, através das forças de atração eletrostática, com cargas elétricas de sinais opostos, atraindo-se e produzindo assim um aglomerado que recebe o nome de retículo cristalino no formato geométrico cúbico. Então, a gente pode ver esse cubinho aqui do lado, sendo as bolinhas de cor diferente, a bolinha, uma representa o Na e a outra vai representar o Cl. Cl, então, no caso, seria um pouquinho maior do que o Na, de acordo com as características dele. E ela é uma ligação muito forte, por serem de cargas opostas, é uma ligação muito forte. E ele vai formar esse retículo intercalando Na e Cl. Pode continuar. Então, quais são as características? Alta temperatura de fusão e de ebulição. Então, necessita de uma energia muito grande para que essas ligações, né, para que essas substâncias que são formadas dessa forma mudem de estado físico. São sólidos à temperatura ambiente. São mal condutores de eletricidade no estado sólido, porém, têm boa condutibilidade elétrica quando são dissolvidos em água, quando os íons são liberados, ou no estado líquido, quando ele é fundido, ele passa de um estado físico para o outro. Pode continuar. Agora a gente vai continuar aqui. A substância MgCl2, ela apresenta ligação iônica. Por quê? Se eu for olhar aonde se encontram os dois elementos que fazem parte dessa substância, eu tenho o magnésio lá na família 2, eletropositivo, tem tendência a perder os elétrons. Se ele está na família 2, ele tem a tendência a perder 2 elétrons. Todos os elementos que fazem parte dessa família têm 2 elétrons na última camada. E o cloro está lá na família 17. Então, todos os que são da família 17 têm 7 elétrons na última camada. A tendência dele, por ser eletronegativo, é fazer o quê? Receber um elétron. Então, dependendo também da localização dos elementos dentro da tabela, eu consigo prever que tipo de ligação vai ser formada. Pode continuar. Aqui, então, eu tenho para mostrar para vocês como que a gente monta essa ligação. Porque não basta dizer, o MgCl ele é iônico e acontece o quê? O Mg, vocês vão ver que tem 2 bolinhas amarelas. Essas 2 bolinhas representam os 2 elétrons que ele tem na última camada. E ele vai se ligar ao cloro. E o cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, o magnésio tem 2 elétrons para doar. Então, ele doa para um cloro. Só que ele permanece com mais um. Então, ele vai ter que pegar um outro cloro para fazer essa doação. Essa representação eletrônica, representação de Lewis. Dá para eu saber exatamente quantos átomos de cada elemento eu vou usar? Sim. Pode continuar, Daniela. O magnésio, ele é 2+, porque ele perde 2 elétrons. Aí vocês perguntam, 2+, se ele perdeu? 2+, porque ele perdeu o elétron, e o elétron tem carga negativa. Então, ele é 2+, cada átomo de magnésio. O cloro é 1-, porque cada átomo de cloro recebe um elétron. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. A valênciazinha lá, o 2+ do magnésio, vai virar o índicezinho lá do cloro. E o -1 vai lá para baixo do magnésio, sem sinal. Então, vai ficar o quê? Mg com o 1, não preciso dizer que é Mg1, já subentendo que é um átomo só. Cl2. Certo? Pode continuar. Então, essa é a fórmula
que a gente vai dizer a fórmula molecular, que a gente viu MgCl2. O outro tipo de ligação que a gente vai trabalhar é a ligação covalente. Então, diferente da iônica, onde eu tenho um elemento doando elétrons e o outro recebendo, na ligação covalente eles vão compartilhar. Então, são elementos que têm tendência próxima de receber os elétrons. Eu não tenho um que precisa perder. Então, na natureza, eles não se encontram livres, como a gente já disse, eles são sempre associados. No caso do hidrogênio com oxigênio da água, H2O, o carbono, que vai ser ligado com outros elementos, formando butano, octano, etanol, o nitrogênio da amônia e o próprio hidrogênio, que é o H2. Então, aqui nós temos pensando em dois átomos que estão se juntando, estão se atraindo. Então, vamos observar aqui a legenda que a gente tem do lado direito. A linha azul está mostrando para a gente a atração. Quem que vai se atrair? Os opostos. Então, é o núcleo de um com a eletrosfera do outro, positivo com o negativo. A repulsão, eu tenho duas. Eu tenho uma repulsão representada pela setinha verde. Quem está repelindo? Elétron de um com o elétron do outro, porque ambos são cargas iguais, negativo. E tem a repulsão mostrada de vermelho. Quem está se repelindo? A carga positiva de um com a carga positiva do outro, que está no núcleo, que são os prótons. Então, o elétron está representado pelo verde, o próton pelo vermelho e o nêutron pela bolinha branquinha que está lá dentro. Dependendo das ligações, de quem está ligado, qual é o tipo de ligação, essa intensidade com que essas atrações e repulsões acontecem, elas são diferentes. Então, não é igual para todos os átomos, depende muito de quem está ligado a quem, que tipo de ligação que ele faz e assim por diante. Pode continuar. Agora a gente vai deixar um tempinho aí para vocês. Nós temos 3 substâncias. A gente tem, então, o NaCl, LiH e HCl. Das substâncias apresentadas, indique quais têm ligação iônica e quais têm ligação covalente. Então, 1 minutinho no chat para vocês responderem. Voltando aqui da nossa interação, então vamos lá, alguns comentários aqui, Renata. Então, o Pro Antônio falou que somente A tem ligação iônica, B e C são covalentes. A maioria foi esse tipo de resposta que eu encontrei aqui. Alguns responderam só a letra A, então, que era a ligação iônica. Mas a maioria respondeu todas as ligações, né, dizendo que A é ligação iônica e B e C covalente, tá? Então, a professora Luciana, o Ademir, o professor João, vários professores aí com essa mesma resposta. Renata? Então, vamos lá, voltar à nossa questão. A gente tem aqui 3, então, substâncias que, inclusive, algumas delas envolvem o mesmo elemento químico, que no caso é o hidrogênio. E o hidrogênio, ele é um caso complicado também, às vezes, porque dependendo de quem ele está ligado, pode fazer com que a ligação dele seja diferente, pode ser iônica ou pode ser covalente, depende de quem ele estiver junto, ele forma até os hidretos, né? A gente pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto em alguma próxima aula. Então, vamos voltar lá no slide, por favor. Então, aqui, pode passar. O NaCl, a gente já viu, né, que o NaCl é formado por ligação iônica, porque o Na é o positivo, que é o metal, ligado ao cloro, que é o negativo, que é o não metal. O LiH, a gente podia até dizer que ele é covalente, sim, também, mas aqui ele tem um caráterzinho um pouco diferente, né, porque ele está
o lítio precisa perder o elétron, então não tem como o lítio perder elétron numa ligação covalente. Então é uma coisa a se pensar aqui. E o HCl não, aí é diferente, porque o HCl, ambos vão precisar do elétron, tanto o hidrogênio para conseguir estabilizar-se com 2 elétrons na última camada, e o cloro com os seus 8, então ele tinha 7, recebendo mais 1. Então, a letra B fica um pouco diferente, né? Porque a gente já pensa logo na ligação covalente, mas o lítio, ele é um metal e ele perde elétrons, e não se perde elétrons em ligação covalente, não é isso? Vamos passar então, por favor? Então, aqui, a ligação, o item A e B tem ligação iônica, se a gente for olhar onde eles estão, até na tabela periódica facilita, né? E o próximo, né, que é a letra C, é quem tem a ligação covalente. Então, novamente, o hidrogênio, ele dependendo de quem ele está ligado, ele pode assumir um tipo de ligação diferente. Pode passar. Então, aqui, ó, o Li é o metal, o hidrogênio, então vai fazer a ligação com ele. E depois temos, pode passar, o NaCl, como a gente viu, metal e ametal, ou metal e não metal, também podemos usar essa denominação, e pode passar. E aí o HCl da ligação covalente. Então a gente tem até aqui em cima o deltinha, né? O delta minúsculo. Positivo para o hidrogênio, negativo para o cloro, para mostrar para a gente que temos polos, né? Que temos cargas dentro da nossa molécula. Nesse caso, posso dizer sim que é uma molécula, porque trata-se de um composto com ligação covalente. Pode passar. Ligação metálica. Essa é uma ligação que a gente não tem como mostrar uma estrutura, assim como a gente tem na ligação iônica, que a gente sabe que o elétron é perdido, o outro recebe e tudo mais. A covalente, que eles compartilham o mesmo elétron, ou 2 elétrons, ou 3 elétrons, porque temos ligações simples, quando há compartilhamento de um elétron, a dupla, quando há compartilhamento de 2, e a tripla, quando há compartilhamento de 3, ou no caso doação também. Agora, na ligação metálica é diferente. Então, a gente tem aqui o sódio, que é um metal. Então, nós temos várias bolinhas aqui, representando para a gente átomos de sódio, certo? Então, eu tenho aqui todos eles. Na ligação metálica, são formados por átomos iguais, do mesmo elemento. E quais são as características deles? São sólidos, né, a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é um metal líquido. Eles são brilhantes, em geral, de cor prateada, com exceção do ouro, né, que nós conhecemos, a cor dele dourada, e o cobre, que é avermelhado. Então, a grande maioria deles é de cor prateada. Existem outras tonalidades, mas aí nós temos as ligas metálicas, né? Nós misturamos metais diferentes para atingir alguma característica, seja cor, seja maleabilidade, ductibilidade, resistência à tração, alguma coisa assim. Então, quando nós temos outras características que não essas, é porque nós temos ligas metálicas. Elevadas temperaturas de fusão e de ebulição, então nós sabemos que para fundir metais, as temperaturas são muito elevadas, precisa de uma quantidade muito grande de energia, e os metais puros são formados por aglomerados de átomos de um único elemento químico, denominados retículos cristalinos. Então aqui, relembrando, essa ligação metálica, o metal formado é somente formado por átomos de um mesmo elemento. Então, se é o metal sódio, só existem átomos de sódio. Se é o metal ferro, só existem átomos de ferro. Se houver um outro material ali, a gente pode dizer que o material está com impurezas, mas ele mesmo, somente átomos de um único elemento. Aí os elétrons, a gente diz que eles estão distribuídos como um mar de elétrons. Então, os elétrons estão dispersos entre os átomos. Podemos chamar como um mar de elétrons, diferente das outras ligações que a gente sabe exatamente onde o elétron está, ou no cátion, no caso do cátion, quando perde, no ânion, ou distribuído numa ligação covalente. Pode continuar. Então, para a gente retomar aqui, essas são as 3 ligações principais que dão origem aos compostos que nós conhecemos. A ligação iônica sempre vai ser formada por um cátion que perde o seu elétron e um ânion que vai receber. A quantidade de átomos que fazem parte da ligação vai depender da valência, como a gente fez no exercício anterior. O magnésio
tem valência 2+, o cloro tem valência 1. Então, a gente vai inverter esses valores. Eu vou precisar de 1 átomo de magnésio doando elétrons para 2 átomos de cloro. Numa ligação iônica, nós temos compostos formando os cristais, são substâncias que têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Eles têm uma estrutura muito mais rígida, justamente por serem formados por elementos que têm uma eletronegatividade tão distante uma da outra, porque os metais estão numa parte da tabela bem afastado dos não metais que vão fazer esse recebimento. Então, o cátio é sempre o eletropositivo e o ânion vai ser o eletronegativo. Depois temos a ligação covalente. Na ligação covalente, eu não tenho um elemento que precisa doar e o outro receber. Os elementos precisam receber esses elétrons da mesma forma, eles vão ter, então, que compartilhar esse mesmo elétron. Claro que existem, dentro de uma substância, um elemento vai ter uma tendência maior a atrair os elétrons para si, o que vai dar até uma carga, um momento, né? uma polaridade na molécula. Aqui podemos chamar de molécula por serem covalentes. Então, se essa molécula não for formada por 2 átomos de um mesmo elemento químico, se for assim, H2, O2, os dois átomos são iguais, então a tendência que eles têm para atrair o elétron é a mesma, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Agora, se essa substância, se essa molécula, ela é formada por átomos diferentes, dependendo da localização dele na tabela periódica, eu vou saber se ele é mais eletronegativo ou se ele é menos eletronegativo. O flúor é quem está no topo. Ele é o mais eletronegativo, ele é quem está mais para a direita e quem está mais para cima. Então, ele, numa ligação, seria o que tenha, não todas, né? Porque existem as exceções, sempre existem exceções, mas ele vai ter a tendência a atrair os elétrons para si. E aí, se eu tenho como saber esse valor, existem valores numéricos para me dizer quem é mais eletronegativo que quem, e eu consigo saber qual é o valor da eletronegatividade daquela molécula, mas eu também consigo saber quem é mais eletronegativo, com quem ficaria um elétron, olhando para a localização dele na tabela periódica e comparando a localização de acordo com a eletronegatividade, como eu falei, que aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. E, por último, nós temos as ligações metálicas, que não tem mistura de átomos de elementos diferentes. A ligação metálica ela vai ser formada por átomos de um único elemento químico. E aí, quando a gente vê materiais que têm mistura, que pode surgir uma dúvida, são ligas metálicas. E aí não é um único elemento. Você pega elementos diferentes, funde os dois, para que atinja alguma característica que um único elemento não teria. Então, alguém quer criar um material que tenha características do ferro e características da prata. Eu estou dando um exemplo qualquer. Então, essas características não são nem de um único e nem do outro. Ele quer uma junção. Então, ele vai mesclar esses dois elementos em proporções que a pessoa vai criar de acordo com a sua necessidade. Mas o metal é sempre formado por elementos iguais, de átomos de um mesmo elemento químico. E diferente da ligação iônica e da ligação covalente, nós temos os elétrons dispersos entre os núcleos, dispersos ali entre os átomos, né? No que a gente vai chamar, então, de mar de elétrons, certo? A gente finaliza aqui, mas vamos deixar um tempinho para o pessoal interagir no chat, trazer as perguntas, as colaborações, deixar alguma sugestão. Então, a gente pode deixar um tempinho aí no chat para a gente trabalhar aí no finalzinho da aula.
Voltando aqui do chat, essa última interação. Olha, de novo, os comentários aqui super positivos, os professores falando aqui, né, elogiando a aula. A Promirtes falou aqui que os alunos gostaram muito da explicação. O professor Fábio falou que classificação é importante e fala das regras do octeto, que foi muito bom. Deixa eu ver aqui. A Pro Raquel falou que o aluno Alex Furini, da EE João Marcelino de Almeida, diz que conseguiu realizar todas as atividades. E, no geral, o pessoal elogiando a aula e dizendo que não ficou nenhuma dúvida, que foi uma ótima explicação. Renata? Feliz. Muito bom, né, ter essa interação, ainda mais que eles estejam entendendo o conteúdo. Muito bom mesmo. Na verdade, assim, a gente tem que lembrar que química são conteúdos que se entrelaçam, que se você não entender uma parte, você não consegue dar continuidade. Então, se a gente não tiver clareza, por exemplo, da lei do octeto, né, da teoria do octeto, que os elementos precisam ter os 8 elétrons na última camada, se a gente não entender que a tabela periódica não é só uma tabela para você decorar, mas sim para você entender como ela funciona, como que os elementos estão distribuídos ali, não é aleatório, que essas características são importantes para a gente entender como são formadas as ligações químicas, e a partir das ligações eu consigo também entender as características e as propriedades dos materiais. Então, por exemplo, um composto iônico, ele tem temperatura de fusão alta, temperatura de ebulição alta, ele conduz eletricidade quando ele é colocado em água ou quando ele é fundido, diferente de uma substância covalente, de uma molécula covalente. Eu vou falar de eletronegatividade. Por que ele é eletronegativo? Por que ele é mais eletropositivo? Simplesmente porque tem um valor? Não, porque dependendo da sua característica, da quantidade de elétrons que ele tem, da afinidade que ele tem pelo elétron, se numa ligação a tendência dele é perder, ganhar, isso tudo tem que estar bem claro para a gente. Não são conhecimentos que a gente vai levar para decorar, e sim para a gente entender, para a gente compreender. Então, sempre numa sequência, eu compreendi os modelos, entendi as partículas que compõem os átomos, entendi a parte da distribuição eletrônica. A partir da distribuição eletrônica, eu consigo entender as ligações, consigo diferenciar as ligações e aí consigo também diferenciar ou entender propriedades, como temperatura de fusão e ebulição, solubilidade, a gente pode falar sobre polaridade e assim por diante. Então, tem energia, quanto de energia é necessário para romper uma ligação, para formar uma ligação, se é ganho de energia, se é perda de energia. Então, tudo isso está entrelaçado e é interessante, muito importante que a gente consiga fazer essas relações. Eu agradeço muito, fico muito feliz de ter conseguido dar essas aulas aqui e a gente finaliza. Muito obrigada. Obrigada, professora Renata. Agradecer a participação aqui no Centro de Mídias. Agradecer a participação dos alunos que nos acompanharam, professores aí também participando no chat. Boa noite a todos e até a próxima.